começou agora, vem comigo. Lá, 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 ei, ei, lá, 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 lá. Aí, bem pessoal, nesse ritmo, Silvio Santos vem aí. Hoje o nosso convidado vai falar um pouquinho sobre a criação do seu livro. Eu vou receber aqui, gente, o meu amigo, escritor, professor, doutor em língua portuguesa, nosso amigo Thiago Ramos e Matos. Olha aí, ó. Ele que fez o livro do Silvio Santos. Olha aí, a biografia, reportagem do patrão. E você, quer saber mais detalhes sobre a vida do Thiago? Calma aí, não sai daí, que o Thiago já chegou. E eu peço a você que está no YouTube, se inscreva no canal Thiago Comunicador com H. E começou. Muito bem. É isso aí, gente. Vamos lá chamar o nosso convidado nesse clima, em ritmo de festa. Thiago. Paloma, Vitória, um abraço. Hoje vamos falar sobre comunicação, vamos falar sobre leitura. Chegou ele. Oi, Thiago. Como vai? Eu estou bem a caráter, né? Pois é, meu, eu achei sensacional, cara. Meu, eu sou seu fã, Thiago. Sou seu fã, velho. Meu, que microfone incrível aí que você arrumou, igual do Silvio, meu. Sensacional. Espetacular. Eu tive que trazer esse objeto que eu trabalho com ele também, fazendo essa homenagem ao Silvio, para que nosso bate-papo rendesse. É um grande prazer estar aqui hoje, cara. Sim, eu que agradeço, viu, Thiago? Estou muito feliz de estar aqui. Enfim, né? Vai sair nossa live, né? Tão aguardada por mim, assim, que eu estou aqui numa ansiedade e absolutamente feliz de poder compartilhar esse momento com você e com quem tá nos assistindo em casa. Obrigado. Muito bem. Olha, a gente quer saber, antes de chegar neste livro, que está dando o que falar aqui, meus parabéns, pois a leitura é muito boa, é uma pegada, como a gente está abordando, acadêmica, porém dá resultados. Ou seja, quem quer saber um pouco mais da vida do Silvio, quem tem interesse de seguir a carreira de comunicação, o Silvio é o próprio professor, né? E com a sua visão, eu acredito que contribui bastante em nível acadêmico e também até aqueles que sonham, né, ingressar na área da comunicação. Não é fácil, porém é prazeroso. Meus parabéns pela criação do livro. Muito obrigado, muito obrigado. O Silvio é um mestre absoluto, né? Verdade. Nessa área. Ele é único, é único. É o rei da televisão brasileira, né? De um carisma, assim, inalcançável, né? Inimitável. Então, tenho certeza que o Silvio pode ser uma inspiração para quem quer seguir nessa área de comunicação, sim, com toda certeza. E para começar aqui, a sua trajetória, a gente tem curiosidade de saber, né? Muito se fala do livro, porém tem que aparecer o Thiago também. Conta para a gente, trabalhar, ou seja, com a escrita, dar aulas, isso veio a partir de qual intermédio? Quem influenciou de fato? Olha, eu sou de uma família de professores, né? Meu pai, ele era artista plástico e professor de artes, né? Minha mãe, professora também, trabalhou, se aposentou aí faz, eu acho que uns 10 anos que ela se aposentou, trabalhou muito, professora também. E eu tive sempre essa influência, né? Dos meus pais. Minha mãe professora mesmo, né, assim, de profissão e de vestir a camisa, né, da docência, e o meu pai artista, né, professor artista. Eu acabei seguindo aí pela área acadêmica, né, pela docência, e pela escrita, né? Embora eu tenha também enveredado um pouco assim na minha adolescência pelas artes, assim, né? Eu fui baterista de rock and roll e eu toquei com a minha banda até os 30 anos, assim, mais ou menos. Aí eu falei, olha,
eu compunha, né, na minha banda, eu já escrevia. E eu peguei absoluto gosto pela leitura. Pela leitura eu já tinha, mas pela escrita, né? E falei, olha, eu vou seguir por esse caminho, eu vou seguir carreira acadêmica, vou escrever tudo que eu puder, né? Vou escrever artigo científico, capítulo de livro, se eu tiver oportunidade vou escrever conto, poesia, né? Vou escrever monografia, dissertação e tese. E a partir da minha tese nasceu esse livro do Silvio Santos, né? Silvio Santos tem aí a biografia, a reportagem do patrão. Maravilha. Então podemos dizer que daqui que você se intitula um escritor, esse foi o primeiro grande projeto? Não, eu já tenho outro livro publicado, né? Eu publiquei em 2015 um livro também teórico sobre biografia e autobiografia, em que eu discuto o contraste entre o gênero biografia e o gênero autobiografia na vida, né? A partir da vida da Malala, aquela menina paquistanesa que sofreu o atentado do Talibã, né? Então, em 2015 já havia publicado esse livro. E o livro do Silvio é o meu segundo livro, na verdade. Só que o primeiro eu não fiz lançamento. E eu publiquei numa editora alemã. E o livro, infelizmente, está tão caro, porque eles cobram em euro, né? Que nem minha mãe comprou, cara. Então, eu tenho esse livro, ele foi publicado numa editora alemã, estrangeira, e é cobrado em euro. O euro está caríssimo, infelizmente eu não consegui comercializá-lo no Brasil. E aí lancei o do Silvio, e o do Silvio, sim, eu fiz lançamento, tudo certinho, né? Foi muito legal. E valeu a pena, tá valendo a pena, assim. Valeu muito a pena ter passado esses 4 anos pesquisando e trabalhando aí na biografia do Homem do Baú. Olha, você falou uma coisa interessante, né? Que remete até à curiosidade minha, do processo do livro. Então, para chegar nesse resultado, demorou 4 anos. Sim. 4 anos de pesquisa, né? Porque a primeira coisa, assim, era que eu tinha, né, em mente era o que analisar, qual objeto de análise eu utilizaria, né? E aí, a partir de um congresso que eu estive em Portugal, congresso de língua portuguesa, que eu fui falar, inclusive, do meu primeiro livro, né? Um professor me chamou de lado assim e falou: Thiago, eu acho que você perdeu 2 anos falando da Malala, porque ela não tem assim, um professor muito prestigiado na minha área, né? Ele foi super delicado comigo e falou: eu acho que você perdeu 2 anos, eu acho que você deveria escrever sobre um filósofo, de repente, que vai ter representatividade acadêmica, ou alguém que tenha representatividade nacional. E eu voltei para o Brasil pensando nisso, né? Até que, pensando, refletindo, me veio o nome do Silvio Santos, assim, as minhas lembranças da infância, né? O que eu vivi com a minha avó materna, por exemplo, que assistíamos o Silvio Santos juntos, né? A minha avó paterna também, que eu visitava aos domingos, que sempre estava ali assistindo o Silvio Santos, né? E então assim, me veio esse nome. E a partir do nome, eu fui, o meu orientador assistiu o programa Silvio Santos, quando o Fernando Morgado foi lá. Você falou do Fernando Morgado? Ontem eu fiz uma live e ele estava na live. Eu pude agradecê-lo ao vivo, né? E ele escreveu o prefácio do meu livro, né? Então, assim, eu sou muito grato pelo objeto de análise que o Fernando Morgado me propiciou, né? Eu acho que entrou uma aluna minha, e a Sofia. Tudo bom, Sofia? Muitas perguntas também, Olá. curiosidades também. Bom, enquanto o pessoal vai entrando aqui, Sim. Eu quero saber, né? O Silvio é uma figura que todo brasileiro conhece. Impossível não mostrar a foto e a pessoa não associar a imagem.
E o que você achou de mais interessante, um ponto aqui, um capítulo que você pode destacar, que o público vai ficar atento e vai achar, poxa, achei muito legal. Tem algum ponto bacana? Eu sei que tem números aqui que eu já pude ler, mas um que você possa destacar. Eu destaco o seguinte, assim, que o Silvio Santos, no meu livro, ele aparece como coautor. O Fernando Morgado, ele é autor da biografia, a reportagem do Silvio, né? Mas o Silvio não está ali por acaso, evidentemente. A história de vida é a história do Silvio e é a história de vida contada por ele mesmo. Porque a narrativa biográfica do Fernando Morgado é baseada nas frases do Silvio, nos enunciados do Silvio. Então, ele constrói toda a narrativa biográfica por meio da intertextualidade, da voz do Silvio. Então, o Silvio é autor desse livro também. E isso é o mais interessante, porque o Silvio não escreve livro, não dá entrevista, né? Ele não dá entrevista, não escreve livro, não faz filme. Porque ele foi numa cigana, e a cigana falou que se ele fizesse filme, escrevesse livro e desse entrevista, ele ia morrer no dia seguinte. Então ele não faz nada disso. Só que no livro do Fernando Morgado, ele aparece como coautor por meio dessa intertextualidade. Eu acho isso aí um diferencial, uma coisa realmente nova, novidadeira, né? Que meu livro apresenta, além de provar, né, por meio de uma tese de doutorado, que o livro do Fernando Morgado é uma biografia diferenciada, né? É uma biografia-reportagem. Bom, esse é o sentido do tema, né? Biografia e reportagem. Então, podemos dizer também, como eu falei, né? Tem uma pegada acadêmica. A pessoa que Sim. for adquirir o livro, ela vai ver, sim, a história do Silvio, mas também alguns conceitos que eu acho muito bacana você falar aqui, né? De autor, autoria. Para quem não está meio que situado, falei só uma breve, digamos assim, pincelada. Sim. Por exemplo, né? A questão do autor. O autor, né, é aquele que escreve o livro, né? A autoria é a concepção, a ideia, a escolha lexical, o conceito, a escolha das palavras, a escolha das frases e assim por diante, né? Então, o Fernando Morgado, quando decidiu selecionar essas frases do Silvio, né, ele teve uma ideia de autoria, né? E no momento que ele utiliza das frases do Silvio Santos, né, para validar essa autoria, ele faz do Silvio Santos autor também. Então, por exemplo, né, o Foucault, que um filósofo, né, famoso, francês, ele falava assim, que o anonimato literário não nos é suportável, né? O que isso quer dizer? Que eu preciso saber quem escreveu o livro, né? Por exemplo, né, na época da Ilíada e da Odisseia, né, de Homero, a gente não sabia quem era Homero, não sabia quem era o autor, né? E a literatura ela fluía, ela passava de boca em boca, né? Com o advento do século XIX, né? Com as questões da Revolução Francesa, do advento industrial, né? Apareceu a noção de propriedade. Então o livro, ele pertence ao autor, ele é propriedade do autor, né? E à medida que o autor se apropria do seu livro, né, ele precisa ser apresentado, né, socialmente, né? Então, assim, quando Foucault fala que o anonimato não nos é suportável, é por isso. Porque todo livro pertence a alguém, a um autor. E no caso do livro do Fernando Morgado, que é Silvio Santos, A Trajetória do Mito, esse livro pertence a dois autores.
ao Fernando Morgado e também ao Silvio Santos. E o meu livro pertence a um autor, que sou eu mesmo, né? E qual a diferença entre o meu livro e o livro do Fernando Morgado? Sim. É que o livro do Fernando Morgado olha o Silvio Santos pela perspectiva da celebridade, do mito, né? O meu livro não. O meu livro humaniza ele. O meu livro olha para o Silvio Santos como ser humano, como pai, como filho, como amigo. Olha para o empresário Silvio Santos, mas olha para a perspectiva de artista, do artista Silvio Santos também. E o artista Silvio Santos influencia nas decisões do empresário Silvio Santos. O Silvio Santos não é um empresário inescrupuloso, por exemplo, como desenha a série dele na Star Plus. Ele não é aquele empresário inescrupuloso, né? Aquele apresentador ali inescrupuloso, desumano, calculista. Silvio Santos não é isso. Silvio Santos é alegria, é amor, né? O Silvio Santos ele reconheceu o trabalho de um professor, né? Que, enfim, encaminhou a tese para ele. Ele leu, o Silvio Santos leu uma tese de doutorado, né? E ele gostou e falou: olha, eu estou na página 235 do seu livro. Era ainda a tese, né, de capa dura. Eu, enfim, encaminhei para ele, né? Ele leu uma tese de doutorado. Assim, então o Silvio Santos, o que ele fez por mim, né? O que ele fez por mim, ele não tem assim a noção, eu acho, né, do que ele fez por mim, assim. E não tem nada a ver com dinheiro. O Silvio Santos é muito associado a dinheiro, né? E o que ele fez por mim não tem nada a ver com dinheiro, né? O livro que eu escrevi não foi encomendado pelo Silvio Santos. Foi um trabalho de pesquisa, né? Eu produzi esse livro, eu escrevi, eu pesquisei, né? Defendi uma tese, né? E aí eu tive a felicidade, né, de que o Silvio Santos, não o empresário, não o artista, não o dono do SBT, mas o Silvio Santos, ser humano, olhasse para a minha tese e falasse: isso tem qualidade, isso merece um telefonema meu. E é isso que eu vou fazer. E me ligou, agradeceu e mais do que isso, né, reconheceu um trabalho de 4 anos de um pesquisador, né, de um professor. Eu não sou artista, né? Eu não sou artista. Eu sou, embora eu tenha arriscado a tocar um violão, tocar uma bateria, fazer teatro até, eu não sou artista. Eu sou mais intelectual. Eu falo isso com até alguma presunção, né? Mas o Silvio, ele não reconheceu o trabalho de um artista famoso, de um ator. Não, ele reconheceu o trabalho de escrita de um professor. E um professor de fundamental, de ensino médio, um professor universitário, né? No momento em que existem pessoas fanqueiras falando mal dos professores, como é o nome daquela fanqueira que teve a polêmica dos professores? MC Pipoquinha, que falou que em 5 minutos ela ganha mais do que um professor ganha em sala de aula por um ano. O que aconteceu? Ela foi cancelada, né? Ela foi cancelada, ela foi criticada, perdeu shows, né? E no momento que essa artista está falando isso dos professores, o Silvio Santos, né, está reconhecendo o trabalho de um professor, entendeu? E é por isso que o Silvio Santos é magnânimo, cara. Ele é maior do que o nome dele. Ele é maior, ele é
ele é maior do que o empresário, ele é maior do que o artista, né? Ele é generoso e concedeu a mim, né, um simples professor, um presente inesquecível, que foi o convite dele para conhecê-lo enfim, na casa dele, né? Então, eu sou absolutamente grato por isso. O Isaac, meu aluno, está entrando aí, o Diego Guerreiro. Olha, abraço, Isaac, saudade de você, viu, aluno querido. Ó, o Isaac sim é artista, hein? Toca violão bem como ninguém, rapaz. Toca violão, enfim, quer ser dublador. Ó, Isaac, saudade de você, tá? Todo o meu respeito a você, a sua família, né? Muito bom te rever aqui, tá bom? Um abraço pro Diego aí também, tá bom? Muito bom. Você falou dessa questão do momento que você chegou na casa do Silvio, mas eu queria saber em detalhes, como que a sua tese de doutorado chegou até ele? Foi de qual intermédio? Olha, eu vou falar com sinceridade, com franqueza, né? Eu fui pessoalmente à casa do Silvio levar minha tese de doutorado. Assim, correndo o risco de tomar uns supapos ali dos seguranças, de ser tirado de lá e tudo mais. Quando eu fui lá, o Silvio estava em Orlando. E quem recebeu o meu livro foi o jardineiro dele, a minha tese, né? Foi o jardineiro dele, que é o Marcelo, né? Me falaram o nome, ele me falou o nome no dia, eu não guardei. E quando eu voltei lá, me falaram que poderia ser o Marcelo, né? E esse jardineiro foi a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Eu devo a ele também, porque ele encaminhou a minha tese, né, pro Silvio Santos, né? Então, assim, quando o Silvio leu, que ele chegou de Orlando, ele me ligou. Ele falou: olha, Thiago, me ligou, falou: Thiago Gustavo, falei: é ele, quem tá falando? O Silvio. Eu falei: Silvio? Que Silvio? Ele falou: Silvio Santos, você conhece outro Silvio? E aí eu falei: nossa, Silvio Santos, eu não acredito, né? Não acredito, Silvio, não acreditei. Embora eu tivesse reconhecido a voz dele, eu não acreditei que era ele ali, né? E ele falou... alguém imitando. Ele falou assim, ó, eu tô na página 235 do seu livro. Eu tô adorando, tô gostando. Você que fez sozinho, você fez a capa, e ele quis saber tudo ali, né? E no dia, e aí ele falou assim, anota um telefone. Falei: Silvio, eu tô dirigindo. Ele falou: vou te ligar em casa, então. Aí eu fui para casa, né? E ele me ligou aqui em casa. Minha mãe estava aqui. Eu falei: Silvio, pelo amor de Deus, fala com a minha mãe, porque senão ninguém vai acreditar que você me ligou. E aí ele falou, assim, uns 20 minutos com a minha mãe, quis saber da minha irmã, o que minha irmã fazia, quantos filhos a minha mãe tinha, falou que eu era um menino de ouro para minha mãe. Foi assim, foi maravilhoso. E no dia seguinte ele mandou 2 perfumes Jequiti. Sim, um para mim, um para minha mãe. Lá o perfume do menino, vai lá. Isso aí. E além disso, me mandou o cartão, né? Que é o cartão, que é esse cartão aqui. Eu não estou com o cartão, mas eu estou com o livro. É o cartão que está na capa do livro, né? Que diz assim: prezado Thiago, acabo de ler o seu livro, um trabalho que merece nota 10. Continue com a sua brilhante inteligência, que Deus dê saúde a você e sua família. Silvio Santos. Né? Então, sim. Aí, Thiago, o que aconteceu, né? Quando eu decidi publicar o livro, né, fazer com que esse livro saia dos muros da universidade, da biblioteca da universidade, e ganhe o mundo,
Ganhe o mundo é um pouco pretensioso também, né? Espero que ganhe o mundo, né? Que esse livro homenageie o Silvio no mundo inteiro. Mas, quando eu decidi publicar e a publicação saiu, o que eu fiz? Eu encaminhei esse livro, o primeiro exemplar que eu recebi, de novo para casa do Silvio. E aí ele me ligou de novo. Falou, Thiago, Maoi. Não sei, eu não sei imitar o Silvio como você, né? Thiago Nascimento. Eu Bom, gostei, foi muito bom o livro. Vai ganhar mais 2 perfumes Jequiti e uma telecena. Foi... isso aí, muito bom. Ele me ligou e falou para eu ir até a casa dele. E quando eu saí aqui do bairro do Limão, para lá, para a casa dele, né, é longe. Sabendo que eu ia conhecer o Silvio Santos, né? Meu coração, assim, parecia que ia pular, assim, pela boca, né? E eu cheguei lá, o funcionário dele abriu a porta para mim e me encaminhou, falou, vá até aquela sala ali. E aí eu cheguei numa porta de madeira, assim, relativamente grande, e de repente eu ouço uns passos, assim, ó, uns passos lentos, assim, né? Uns passos, e aí uma mão pega na maçaneta e abre a porta, né? Quando abre a porta da esperança, era o Silvio Santos, em carne e osso, ali, na minha frente. Eu falei, Silvio, deixa me beliscar, cara, pra ver se eu não tô sonhando. Ele falou, senta aí, vamos conversar. E aí a gente conversou por aproximadamente uns 45 minutos. E falamos sobre várias coisas, né? Várias coisas legais, né? Interessantes. E assim, toda vez que eu falei com o Silvio 3 vezes, né? Todas as vezes que eu falei com o Silvio, eu saí com a sensação de que eu não falei tudo, né? Não falei tudo, tudo que eu poderia falar, não perguntei tudo que eu gostaria de perguntar, né? Agora, o que eu posso dizer assim, é que o reconhecimento que ele me deu, de alguma forma, me deu um gás, né? Um ânimo para continuar escrevendo, né? Para continuar produzindo, para continuar estudando, né? Para continuar lecionando, sabe? Então, eu sou absolutamente grato ao Silvio Santos. Absolutamente grato, assim. Quer arrumar briga comigo? É falar mal do Silvio Santos, entendeu? Assim, eu não... isso aí é inadmissível para mim. Então é isso, Thiago. Esse assim, é um pouco da minha história, né? Recente, né? Então, o que eu tenho para dizer é que a minha gentileza, né? E a minha delicadeza, meu tato com a escrita, né? Em relação ao Fernando Morgado e também em relação ao Silvio, né? Fizeram que ambos, os dois, me tratassem com gentileza também. Então, gentileza gera gentileza, sabe? E eu pude desfrutar de um momento assim que eu não vou esquecer jamais e que eu vou contar para os meus netos e bisnetos, se Deus quiser e assim permitir, né? E o livro, né? O livro tá aí, né? Tá no mundo, né? A capa do livro é o próprio reconhecimento do patrão, né? E o patrão tá entre aspas aí no meu livro, porque o Silvio nunca foi meu patrão, nunca. Então é um livro
de amigo para amigo. E o incrível também, né, que o Silvio Santos, eu não tive a oportunidade, espero ter, sei lá, a vida é muita surpresa que acontece, né? O Silvio, ele transmite isso, né? A simplicidade, a humildade, a honestidade, um modelo, digamos assim, de perseverança, né? E eu acho incrível, como é que pode, né? Um jardineiro pegou sua tese, está aqui, Silvio, ó, chegou aqui, ele leu, achou bom e entrou em contato. Isso é algo surpreendente, né? Isso é algo que somente, eu acho que alguém da altura, que é somente o Silvio Santos, é capaz de fazer. Porque eu acho que, hoje em dia, né, tem muitos artistas que a gente acompanha também, tem aquela coisa da vaidade, do ego. E o Silvio não, vai muito à linha de totalmente que é contrário, né, que é o conceito que é o certo, que hoje, infelizmente, né, o que é certo está virando errado, mas com o Silvio o errado fica certo. Né? E o É homem atender verdade. você de pijama, da forma como ele atendeu, isso é algo que somente o Silvio Santos faz, né? Eu achei É verdade. surpreendente a foto e o vídeo, que como eu disse uma vez para você, eu fiquei vendo várias vezes, como pode? Uma pessoa dessas existe, é real. Exatamente, exatamente. Assim, a generosidade mesmo, né? O homem, né, Silvio Santos, por trás do sorriso. É isso, entendeu? Assim, né, eu fui a uma rádio, antes do lançamento do meu livro, a Rádio Trianon. Tinha um especialista em televisão lá. E ele falou assim, que em contato com... Eu não sei se era com a Rebeca Bravanel ou com a Patrícia Bravanel, que uma delas falou para ele assim, falou, olha, se meu pai não quiser que aconteça, não acontece. Então, assim, o Silvio, em nenhum momento, ele tentou impedir a defesa da minha... Porque, assim, se o Silvio falou, não gostei, não quero, Acabou. acabou. Eu não teria, Não eu não tem. tinha nem eu não tinha nem defendido a minha tese, né? Mas eu tive coragem, sabe, Thiago? Eu tive coragem de, antes da defesa, ter levado a tese para ele, né? Eu liguei para um professor meu, na ocasião, e ele ficou surpreso. Ele falou, mas ele leu a tese? Falei, leu a tese. E muita gente ficou surpresa, mas o Silvio Santos lê compulsivamente, e agora a gente pode dizer que o Silvio Santos lê até tese de doutorado, rapaz. O homem não é fraco, não. E você também falou uma coisa muito interessante que eu acompanho também outras entrevistas, que o Silvio Santos é a mistura do popular com o erudito, correto? Sim, sim, é isso. O Silvio tem uma fala dele, assim, que ele fala assim, né? Os intelectuais não me compreendem. Eles querem que eu toque música clássica, mas eu gosto de tocar samba. Bem, a gente tentou compreender o Silvio Santos, né? A gente tentou com a nossa tese compreender o Silvio Santos. E eu acho que a gente conseguiu, né? Por que o Silvio é uma mistura do popular com o erudito? Né? Porque ele é absolutamente popular. Né? Não existe uma figura mais popular e mais amada no Brasil, talvez, do que o Silvio Santos. Né? A televisão dele é popular. Né? Está no DNA. Sim, a televisão dele é popular. O público dele é popular. Né? Mas a erudição dele advém justamente daí. Porque ele foi suficientemente inteligente para entender o povo brasileiro. Desde o começo. Né? Porque o que o povo brasileiro gosta?
né? O povo brasileiro gosta de samba, né? O povo brasileiro gosta de futebol, de carnaval, né? O povo brasileiro quer esquecer, cara, as suas mazelas, a dor do dia a dia, né? O povo brasileiro quer esquecer, né, das próprias feridas, né? Então, o Silvio deu isso ao povo brasileiro, alegria, né? Alegria. E então, desse ponto de vista, certamente, né? Eu acho que ele está ali nesse limiar, né? Nesse meio entre o que é absolutamente popular e entre o que é erudito, né? Eu acho que a nossa tese de doutorado, de certa forma, né, aproximou o Silvio ainda mais da academia, né? Quer dizer, aproximou o Silvio da academia, né? A PUC, onde eu estudei, onde eu fiz o meu TCC, o meu mestrado e meu doutorado, ficou absolutamente feliz com a repercussão do livro, né? Publicou, fez entrevista comigo, né? E tudo mais, né? É a aproximação do Silvio extremamente popular com a academia estritamente erudita, né? Então eu acho que isso já valeu, né? Isso valeu. É uma forma assim da gente transpor, né? Os preconceitos também da academia, né? Como escreve o Fernando Morgado no prefácio, a torre de marfim, né? Dos acadêmicos. Então, a gente, de alguma forma, tratando de uma figura absolutamente popular, né? A gente aproxima o Silvio do que é erudito, né? A gente aproxima o Silvio dos acadêmicos, que muitas vezes estão lá na sua torre de marfim, né? E não olham para aquilo que é popular. Olha, entrou mais um O pessoal aluno meu chegando aí, aqui, o Lucas. Oi, professor, a Vera, temos aqui também. Oi, Pessoal participando. Lucas. Meu, Lucas é um aluno O querido aluno meu, marcando assim. presença na live aí. Aquele abraço. Está Sim, escrevendo aqui no nossa. livro. Olha que felicidade ver esse meu aluninho aqui, viu? Nossa, que saudade, Lucas. Muito bom te ver, viu? Bom, a galera que está chegando aqui, hoje a gente está abordando aqui esse livro que está aos pouquinhos conquistando espaço e está tendo uma boa repercussão, né? E também você fez uma entrevista com o Gentili também, né? Conta como é que foi também, Foi para divulgar o boa. livro. Foi uma entrevista boa, embora tenha sido um pouco rápida, né? Porque ela aconteceu ali, né, em meados de dezembro, né? Naquela Natal, né? correria, naquela correria de dezembro, assim, Natal. Então eu cheio de coisas também a divulgação do livro, né? Enfim, e obrigações, né? Da minha profissão e tudo mais. Então acabou ficando um pouco corrido ali naquele momento, né? Mas, assim, foi muito válido, assim, foi muito legal, né? É... Lucas, quem vai fazer eu chorar é você, com a sua presença ilustre aqui na minha live, tá bom? Que saudade de você, que saudade, Luquinhas. A gente vai se falar, viu? Depois. Então, o Gentili foi assim, né, nessa época de dezembro, e foi válido assim porque, de alguma forma, né, a gente conseguiu tratar o meu livro com seriedade, né? Teve toda a brincadeira, né, do Danilo na entrevista anterior, né? É, e, e,
entrevista, o programa ficou sério. Eu não sei se você teve essa percepção. A gente conseguiu falar com seriedade do meu livro, né? O Danilo me tratou com o maior respeito, sabe? Falou que era um livro digno, né? Falou que era enfim, fidedigno à figura do Silvio, né? Fiel. Então eu gostei da experiência de ter ido lá no Danilo Gentili. Aliás, né, o programa está no YouTube, tá? Se vocês digitarem meu nome, Thiago Ramos e Matos, vai aparecer o programa lá do Danilo Gentili, né? Obrigado, Lu. Então eu sou muito grato. Sabe por quê? Assim, quando eu tinha banda, eu te falei, né, dessa história da banda, da música, né? Aliás, eu toquei violão para os meus alunos, né? Hoje eu faço isso, eu toco violão para os meus alunos, né? E com essa história da música, eu tinha um sonho, cara, de ir num talk show, né? Eu tinha um sonho, assim. Eu acompanhei, por exemplo, o Jô Soares no SBT. Aliás, o Silvio é precursor disso, né? Desse gênero, desse espaço que eu habito, que eu pesquiso, que é o espaço da biografia. O Silvio é um precursor nesse espaço, né? Por quê? Ele trouxe o Jô Soares para fazer um talk show, que é um programa de pergunta e resposta, né, que prevê esse espaço biográfico, e também depois trouxe a Casa dos Artistas, que é um reality show. Então ambos, talk e reality show, compõem esse espaço biográfico, né? O grande Lucas Padula chegando. Ô, Lucas! Tudo bom, Lucas? Lucas é um querido também, me tratou com muito respeito, sabe? Com muita dignidade. Muita gratidão, viu, Lucas? Obrigado, viu? Inclusive, Lucas, olha só, se você quiser entrar na live aqui para falar alguma coisa, fica à vontade. Se estiver preparado aí, alguma pergunta, algo do tipo, a gente abre aqui a live também para você. Repórter tem espaço aqui também. Vamos ter uma pergunta. Alguma pergunta? Olha, eu estou recebendo aqui várias declarações de amor do meu aluno, o Lucas. Então eu retribuo, tá, Lucas? Também te amo. É interessante isso, né? A história da música, né? Eu gosto de associar a língua portuguesa com música. Então, por exemplo, né, tem um conto, um microconto, que é assim. Mas o rio continua lindo, pensa o desempregado ao pular do corcovado, né? E aí quem cantou O Rio Continua Lindo, mas o Rio Continua Lindo? Foi o Gilberto Gil, né? Então eu estabeleci essa relação entre a música do Gilberto Gil, Aquele Abraço, e o microconto, né? E toquei para os meus alunos. E aí, de alguma forma, eu acho que, né, a gente acaba cativando, né, esses alunos. Eu falo, né? Eu não sei se a minha namorada tá aí ainda, né? Amor, te amo, tá? Amor, te amo. Se você estiver aí, eu tenho uma gratidão enorme, assim, a Deus por você estar na minha vida, tá bom, meu amor? Bom, então eu fazia isso, tá, Thiago? Eu gostava de cativar meus alunos dessa forma, né? E o Lucas está falando estrela, estrela, estrela aí, porque toda vez que eles acertavam uma questão, eu dava uma estrelinha para eles. Então, essa é o trabalho docente, né? O trabalho de pesquisa, de escrita, né? Que permeia assim toda a minha história, né? A minha biografia, né? E é por isso assim que esse reconhecimento do Silvio é absolutamente único, né? E inesquecível.
Bom, o Padua escreveu aqui. Conta pra gente Ah, como foi apresentar o seu projeto ao Silvio. sim, sim. Na verdade, foi daquele jeito que eu falei um pouquinho antes, né? Que eu tomei coragem, né? E falei assim, olha, eu acho que o Silvio deve ler o que eu escrevi, né? Ele pode ler, né? Talvez ele goste. Eu tomei coragem e levei a tese até a casa dele, né? Assim, correndo o risco de tomar um safanão, sei lá, um chega pra lá dos Vai pra lá, né? seguranças, vai pra lá, exatamente, né? Né? Um chega pra lá, né? E eu fui, cara, mesmo assim, e entreguei. Tinha a pessoa certa na hora certa, que era esse jardineiro Marcelo, que encaminhou minha tese para o Silvio, e a partir dali tudo aconteceu. O telefonema, aí a publicação do livro, que eu publiquei por minha conta e risco, certo? Certo? Não teve a participação assim do Silvio em nada disso. Quando o livro saiu publicado pela editora, aliás, editora Dialética, né? Que publicou, assim que foi publicado pela editora, eu encaminhei para o Silvio, primeiro exemplar, e ele me ligou de novo, né? E falou, olha, vem para cá, eu quero te conhecer. E, e eu fui. Foi Bom, mais ou menos assim, né? falando aqui, Resumidamente. ainda falando desse momento que você foi lá entregar o livro ao Silvio, já pronto e tal, teve um momento que eu achei muito bacana, é que eu acho que houve uma autorização dele, né, para realizar aquele vídeo, né? De quem Sim. partiu a ideia? Você perguntou a ele, ou ele, por espontânea vontade, vamos gravar um vídeo? Não foi bem assim, né? A princípio, eu pedi. Falei, olha, Silvio, você pode gravar um vídeo? Ele falou, não, o vídeo eu não gravo. Aí, papo vai, papo vem, a gente conversando, falei, Silvio, um vídeo seu, né, pode me ajudar muito profissionalmente. Aí ele falou, tá bom, então, vamos gravar. Aí pegou o livro, né, como é que você quer gravar? Eu falei, não sei, pega o livro na mão e fala alguma coisa sobre ele, que eu vou gravar aqui. Eu tremendo, assim, tremendo. E ele vendeu meu livro, né? Ele é um vendedor, assim, de mão cheia, né? Então, foram vários presentes, né? Se você perceber, né, o próprio vídeo já é uma autorização, né? Não é porque se ele não quisesse, se ele não... O que ele fez ali naquele vídeo? Né? O que ele fez? Ele falou do meu livro, falou do autor, me deu os parabéns, né? É, e falou, toma que o filho é teu. É, é isso, né? Eu, eu vou falar o quê, né? Quando eu contei pro Fernando Morgado, por exemplo, o Fernando Morgado falou, nossa, meu, como ele é generoso, né? Como ele foi generoso. E foi mesmo, né? Foi mesmo, né? A, o Silvio, é o que eu falei, assim, o Silvio é maior, cara. Ele é maior do que o empresário Silvio Santos, que é sempre associado ao dinheiro. Ele é maior do que o artista, né? O Silvio, por trás do sorriso, é o ser humano. É o ser humano que a gente escreveu, que a gente descreveu no nosso livro de maneira tão delicada, tão amorosa, tão afetuosa. E foi por isso que ele gostou. Foi por isso que ele gostou. O livro, como eu disse, né, ele tem uma pegada acadêmica, fala um pouquinho da engrenagem, né, como funciona o conceito da bioreportagem. E eu quero fazer uma pergunta. Como eu disse, né, isso é muito bom para quem está cursando uma universidade, para quem tem o desejo também de seguir o caminho da comunicação, seja lá qual for.
o objetivo. Você acredita que o livro, por você ter propriedade da língua portuguesa, pode ter uma contribuição também para ajudar Com certeza. nosso país a ficar mais rico, digamos assim, no sentido até cultural, né? Porque são poucos que têm o hábito da leitura, né? Se a gente pegar o percentual, é baixo, né? De pessoas que têm o hábito de ler. Sim, é verdade. Por quê? Porque hoje o livro, né, o livro físico, ele está em conflito com as mídias digitais, né? Com o celular, com o tablet, né? Obrigado, Diego, um abraço. Então, assim, o livro ele tá realmente nesse embate, né, com as mídias digitais, o Instagram, o TikTok, né? Mas, por exemplo, o meu livro, ele não é um livro que você precisa ler do começo ao fim, né? Entrou mais uma aluna minha aí, a Raila. Abraço, Raila. O Marcelo também. Vários alunos meus aí vindo prestigiar. Marcelo, aquele abraço para você, hein? Hoje eu te reconheci, hein? Um abraço. Então, até amanhã. Amanhã a gente tá lá. Amanhã a gente tá lá. Na sala. Tem trabalho para vocês apresentarem amanhã. Mas, enfim, né? O que eu tava falando era da leitura, né? Da importância da leitura. Eu acho que é absolutamente relevante que a gente saiba dividir o nosso tempo, né? Eu falo por mim também, né? Talvez hoje eu leia menos do que eu lia na adolescência, que eu não tinha celular, né? E no começo da vida adulta, né? Mas a leitura continua sendo importante, continua sendo uma referência para muitas pessoas, né? E o meu livro, que eu estava dizendo, ele não é um romance que você precisa ler do início, ler o início, o meio e o fim, né? O meu livro, por exemplo, você é jornalista, não é, Thiago? Sim. Tem um capítulo só sobre reportagem. O capítulo sobre reportagem pode interessar você, né, de saber como é que se dá, como é que é constituído o gênero reportagem, né? Por exemplo, autoria. Quem almeja, né, escrever um livro, ser autor, pode ler o capítulo só de autoria, né? Quem quer saber como é a biografia, você não vai encontrar isso no mercado, né? Se você digitar biografia no Google, vai aparecer várias biografias, né? Biografia de todo mundo, assim, de um monte de gente, de várias personalidades. Mas um livro que fale, né, que explique, que fale de maneira técnica, acadêmica, o que é biografia, não tem, né? Saiu agora um livro muito bom do Rui Castro, né, que escreveu a biografia O Anjo Pornográfico do Nelson Rodrigues, que é um livro bom, que esmiuça assim, um pouco o que é biografia e fala como é que se escreve uma biografia, o que é. É um livro muito bom. Eu recomendo. Né? Mas tem pouca coisa. Quando eu comecei a pesquisar, não tinha nada praticamente que falasse sobre biografia, sobre a constituição do gênero do discurso biografia. Né? As pessoas leem biografias, às vezes sem saber o que estão lendo, porque desconhece esse gênero, ele não é muito difundido na escola, né? Coisa bem rasa, né? Então ele é visto mais por uma perspectiva histórica, né? Quais são os gêneros prestigiados na escola, né? O romance, o conto, a crônica, a resenha, a reportagem, a notícia, né? A biografia é a prima pobre ali do romance, né? Então, já dizia Lejeune falou isso, né? O francês que escreveu o Pacto Autobiográfico. Ele falou, olha, autobiografia, biografia são as primas pobres do romance.
Então, o nosso trabalho, né, além de homenagear o Silvio, é difundir um pouco o gênero biografia, né, por intermédio da língua portuguesa. Né? Por que a língua portuguesa é importante? Porque é a minha língua materna. Eu me comunico por meio da língua portuguesa. Né? Se eu não dominar a língua portuguesa, eu estarei certamente em maus lençóis. Porque, veja bem, o que precisa um falante de língua portuguesa para ser um falante de língua portuguesa proficiente? Ele precisa ser poliglota na sua própria língua. Ele precisa se adequar a várias situações comunicativas. Por exemplo, eu não posso falar com você aqui nessa live como eu falo numa roda de amigos. Assim como eu não posso falar com os meus alunos numa sala de aula, como eu estou falando aqui nessa live, ou numa palestra. Então, a cada situação comunicacional, eu devo falar de uma forma diferente. Portanto, eu serei um bom falante de língua portuguesa se eu conseguir ser poliglota na minha própria língua. Eu acho que esse é o caminho. Olha, o Lucas deixou aqui uma pergunta também. Professor, você pretende fazer outro livro do Silvio Santos ou até mesmo outro livro, ou seja, com outro artista? Tem essa meta também? Tenho. O outro artista que eu vou homenagear agora é o meu pai. Porque o meu pai, ele era artista plástico. José Bernot. Aliás, eu fui... Olha, mais uma aluna minha aí, a Raíssa. Tudo bom, Raíssa? Um beijo para você, querida. O meu pai, ele era artista plástico, né? E, assim, antes de ele falecer, assim, uma semana antes, o que aconteceu? Aos 59 anos, meu pai fez uma exposição de arte ai, meu Deus, numa galeria comercial, né? E vendeu tudo. Vendeu tudo. Foi um sucesso, né? E aí ele falou na ocasião, uma cinebiografia foi gravada dele, sobre a vida dele e tudo mais, né? E na ocasião ele falou, Ti, vamos escrever a minha biografia? Eu falei, vamos. E aí uma semana depois ele veio a falecer. E eu cheguei assim desolado para o meu orientador, professor Dr. João Wilton Saeg de Siqueira, falando assim, meu pai queria que escrevesse a biografia dele, e ele faleceu. Aí o meu orientador falou assim, você sabe o que é isso? Eu falei, não sei, não tenho a menor ideia. Eu sempre li mais romance, né? Conto, né? Mais gênero de ficção. E aí o meu orientador falou, então a gente vai estudar isso. E aí a gente passou a estudar isso. Eu fiz meu TCC sobre biografia, aí depois fiz a minha dissertação sobre biografia e autobiografia, e depois fiz a biografia, a reportagem, cujo personagem principal é o Silvio Santos. Agora, né, chegou o momento, no meu pós-doc, de homenagear meu pai, né, e escrever o livro dele. Então o próximo livro, eu já recebi o convite, né, da editora Dialética para publicá-lo, né, pela editora, e eu estou escrevendo já. Eu vou publicar nos próximos anos, aí, não sei, daqui uns 2 anos, eu acho que em 2 anos eu consigo realizar esse sonho, né? Quem está aí? Chegando, o Caco, pô. Oi, Caco. Tudo bem, meu? Bom te ver aqui, viu? Bom te ver. Bom. Meu amigo de infância, Thiago. Aqui, ó. Bastante gente veio nos prestigiar aqui hoje, hein? Legal, hein? Você tá feliz? Está entrando na live aí. A gente agradece pela companhia. Olha, eu considero você um cara muito determinado, além da inteligência, claro, é um fator muito importante, mas o que importa também é o esforço, né? E parabéns aí pelo esforço todo que você
pôde fazer, que isso está gerando um resultado de hoje, né? Ou seja, as pessoas tendo curiosidade, convites surgindo, e eu torço que isso venha a se multiplicar. Eu acredito que, através da sua vivência, você pode também dar uma dica, né? Uma dica para quem sonha, né? Enfim, trabalhar com a escrita, ou então com a reportagem, ou a apresentação. Qual é a dica que você teria para deixar hoje aqui, para quem vai acompanhar esse recado que você vai dar agora e também depois, né? Porque a live vai ficar salva. Você já falou, eu acho que é determinação, é vontade. E mais do que isso, né? Fé. Fé. Ter fé. Saber que as coisas podem acontecer. Continuar sonhando, né? Sonha que as coisas acontecem. As coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer no momento de Deus, né? E assim, não desista, né? Não desista de você, não desista do seu sonho, né? Corra atrás, se prepara, né? Se desenvolva, né? E que as coisas acontecem. As coisas acontecem. Você falou de esforço, né? O Picasso dizia isso, né? O Picasso falava que arte, por exemplo, é 95% transpiração, 5% inspiração, né? E se biografia não é ciência, biografia só pode ser arte. Então, a gente, de alguma forma, fez arte academicamente. Muito bem. Agora, para fechar aqui, eu faço essa pergunta que provoca também a reflexão. Tiago, o que é o sucesso para você? Quando você ouve a palavra sucesso, qual é a leitura que você pode fazer para a gente? Sucesso é você tratar, tratar bem as pessoas. Entendeu? Sucesso é você deixar uma marca quando você for, né? Quando você for embora, que todos iremos morrer um dia, né? E o sucesso para mim é você deixar uma marca positiva nas pessoas, uma boa lembrança de você nas pessoas, né? Deixar afeto nas pessoas, né? Ser querido pelas pessoas, amar as pessoas, né? Independente da posição social que você esteja, né? Independente, né? Eu acho que sucesso é, é, não tem uma relação intrínseca com reconhecimento social, assim, com sucesso na esfera social, né? No sentido assim de, por exemplo, né? O Silvio reconheceu o meu livro, eu publiquei um livro, o livro, graças a Deus, está vendendo, né? Eu estou me tornando relativamente conhecido, né? Mas o que vale de tudo isso, né? O que realmente é importante? Que eu esteja aqui numa live com você, Thiago, recebendo amor dos meus alunos, né? Recebendo carinho dos meus amigos de infância, né? Das pessoas que vieram me prestigiar, né? Meu aluno falando que me ama, né? De alguma forma eu fiz a diferença na vida desse aluno, né? Então sucesso para mim é isso. Muito bem. Olha, para fechar aqui, eu gostaria de que você tem um livro próximo aí de você? Tenho Eu sim. queria fazer aqui. Será que Ele tá com consigo, plástico, vou tirar o plástico aqui. consigo Pra... printar? A ideia é printar aqui. Deixa eu tirar os comentários. Aí, pessoal, vou ativar, mas a gente volta. Ó, peraí, é aqui.
Oi. Prontinho, printei aqui. E agora, faça a divulgação do livro. Como a pessoa vai adquirir, quais são as formas. Fala aí, pessoal. Legal. Existem três formas de adquirir o livro, né? É, uma delas, a primeira, e talvez a, a forma assim mais rápida, né? É pelas redes sociais, pelas plataformas sociais, né? Amazon, pela editora Dialética, a loja da editora Dialética, pela Magazine Luiza e outras plataformas digitais. O livro pode ser adquirido também pela Livraria da Vila, pela Livraria Loyola, pela Livraria Cultura, tá? E também eu tenho o livro aqui, né, para vender com dedicatória, tá? Eu estou fazendo algumas dedicatórias para alguns amigos. Se você tiver interesse, entre em contato comigo pelo Instagram, pelo direct. Inclusive até a minha aqui, ó. Ó, olha aí, ó. O Thiago, eu fiz uma Também é um dedicatória aí prêmio, hein, carinhosa ó. para ele. É um prêmio isso aqui. Muito bem. Eu agradeço o carinho, viu? E então assim, tem essas três formas, né? Ou pelas plataformas digitais, pelas livrarias físicas que eu citei e também comigo aqui com dedicatória, tá bom? Muito bem. Olha, Thiago, eu só tenho uma coisa para falar, que é para expressar a live, a melhor palavra que tem que estar em prática, né? Não é somente o vocabulário, em si o significado, que é gratidão. Só tem a gratidão para agradecer por você topar fazer essa live. A gratidão também, né, que publicamente também eu quero dizer o meu obrigado. Eu fiquei muito feliz quando eu abri a embalagem da encomenda, né, e vi aqui a dedicatória. E esse livro, para mim, é um prêmio também. Quem for adquirir, também com certeza será um prêmio. Então, meus parabéns pelo trabalho. Eu só desejo que, como você já está tendo frutos, que você tenha mais frutos ainda e mais reconhecimento, porque você merece. Obrigado, Thiago. Eu agradeço muito, tá? Eu fiquei muito feliz, assim, de estar aqui hoje, né, nessa live. Estava ansioso para poder né, ter esse bate-papo contigo, né? E assim, eu só tenho a agradecer também, né? Faço das suas palavras as minhas, né? A palavra que fica aqui dessa live, então, é gratidão, né? Pelo carinho, pelo convite, né? E eu desejo tudo de bom para você, sabe? Que você conquiste os seus sonhos, né? Porque você é talentoso, sabe? Aliás, eu sou seu fã, tá bom? E eu agradeço demais que você tenha me convidado para essa live. Muito obrigado, tá bom? Eu sou muito grato a todos que passaram aqui na live. Lembrando, né, Thiago, a nossa live fica aqui salva no nosso Instagram. Aí depois eu boto no YouTube e depois ela vai ser digitalizada lá no Spotify. Aí ninguém pede nada. Thiago, um Diga, aluno meu tá falando assim, olha meu comentário, por favor. cadê? Eu não sei o que ele quis dizer, é o Marcelo. Para fechar, acho que sim, Marcelo diz, ó, para fechar aqui, Thiago, ó, para o Thiago, quantos livros você quer vender durante a sua vida? Não sei, Marcelo, eu não fiz essa conta ainda, não fiz essa conta. É como a gente conversou, né? Talvez as pessoas leiam menos do que a gente gostaria, né? Mas eu fico feliz de poder estar numa live assim, tratando e conversando sobre um livro que eu escrevi, né? Independente de quantos livros eu venda, né? E feliz também de ter vocês aqui, né? Enfim, meus alunos, nos prestigiando, meus amigos, os amigos do Thiago, aí né, a audiência do Thiago. Então, isso me faz feliz, né? Escrever e poder conversar sobre isso, né? Então é isso. Enfim, quanto vender o de menos, né? O mais importante é fazer um bom trabalho, um trabalho sério, né? Um trabalho respeitar, né? As pessoas
enfim, que estão em meio, né, a essa produção literária. E é isso, amor, respeito, solidariedade e carinho na escrita. Tá, Marcelo? Mas eu vou ficar feliz se você comprar um livro meu, tá bom? Se você quiser comprar um livro meu, eu fico feliz, tá bom, Marcelo? Um abraço. Livro e ganha uma dedicatória, hein? Olha aí. Isso aí. Um abraço para o Marcelo aí. Olha, Thiago, novamente obrigado. E a live fica salva aqui. Depois eu vou mandar para você o link, né, do canal do YouTube, e você compartilha para que mais pessoas também possam ter acesso ao conteúdo. A gente vai divulgando, porque eu digo que é bom ter que ser divulgado, e você, é claro que é com certeza uma pessoa que merece todos os aplausos e todas as divulgações. Parabéns aí. Muito obrigado, viu, Thiago? Eu vou só falar meu Instagram, pode ser? Fique à vontade. Que é @Thiago, sem H, _ Ramos, _ Matos, tá bom? Tem muito underline aí, que é aquele tracinho que vai embaixo, mas tá fácil de achar, tá bom? Assim, eu fiquei muito feliz, né? Novamente eu repito que eu estou absolutamente grato com essa live, feliz e agradeço novamente o convite, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. E agradeço a todos que passaram aqui. E até a próxima, pessoal. Valeu, Thiago. Obrigado, hein? Tchau. E tamo junto aí. Tchau, pessoal. Tchau.